com grande alegria que hoje voltamos a mais um episódio, podcast Sabedoria. Sabe que nós vamos ter que alterar aqui algumas coisinhas, viu? Nós estamos nas araucárias, então o podcast da Sabedoria vai começar a ser muito mais alto, porque a araucária é a árvore mais imponente numa floresta. Então nosso podcast, a partir do próximo episódio, ele vai ter uma araucária. É isso, equipe? Aí, ó, estamos diferenciando. Que alegria ter você, Helenir, aqui. Obrigado por aceitar o convite. A Helenir é uma empreendedora. Hoje nós vamos falar do empreendedorismo com a mulher. Imaginem vocês receber uma palavra poderosa de uma mulher poderosa. A Helenir, ela vai trazer uma palavra aonde vai transformar a vida de vocês. As mulheres que querem empreender. Olha que coisa bacana. Helenir, exato. A palavra é tua. Que alegria ter aqui você. Traga uma mensagem de sabedoria para abrir esse podcast. Bora lá então, doutor Ricardo. Um prazer estar aqui, uma honra, na verdade, né? Poder dividir esse espaço com você, trocar conhecimento. Eu sempre costumo dizer que a gente troca muito conhecimento, ao mesmo tempo que eu compartilho, eu aprendo, né? E óbvio, falar de empreendedorismo para mim é emocionante, é incrível, é um macro na minha vida, é minha base. Então todo o meu conhecimento, ele vem do empreendedorismo. Eu costumo dizer que eu nasci empreendedora. Amém. Exatamente. E a minha trajetória, ela se deu em base do empreendedorismo. Comecei muito jovem, né, com 19 anos a empreender. E isso me trouxe um know-how. Então, hoje eu tenho propriedade para falar sobre empreendedorismo, sobre as altas e baixas, né, do empreendedor. Porque tem, né? O desafio é diário que o empreendedor passa. E muitos. Se você não tiver resiliência, jogo de cintura, sabedoria, inteligência emocional para conduzir situações, realmente você não consegue obter o sucesso e chegar, conquistar, enfim, se destacar no mercado. É muito importante. Você acaba desistindo. É o que acontece com milhares de empresas, né, que abrem e fecham. Bom, na sua área de direito, de advocacia, você sabe muito bem que os números são altos, né? A gente vê muitas empresas Sim. abrindo em menos de 5 anos, já fechando as portas. Exatamente. E muita gente também querendo empreender, só que eles não vão buscar conhecimento. Exato. Veja bem, como que eu vou empreender numa área e eu não vou buscar o conhecimento para isso? Hoje, existem várias ferramentas que a gente pode buscar para que traga para capacitar o empreendedor para que ele possa. O que você diria ou daria como norte para uma mulher que está querendo empreender numa faixa etária de 40 a 60 e depois uma mulher de 20 a 30? Você conseguiria dar esses dois exemplos? Sim. Primeiramente, precisa se conhecer. O empreender é de dentro para fora. Não é porque eu sei fazer, vamos pôr lá, uma dona de casa que quer empreender. Eu sei fazer muito bem coxinha. Mas antes de você saber fazer coxinha, você tem que saber vender. Porque o empreender é vender. Você precisa vender a sua imagem, o seu produto. Então, tudo se constrói na base da venda, né? Então, primeiramente, busque conhecimento. Hoje nós temos plataformas, nós temos o Sebrae, nós temos grandes players do mercado. Tem eu também que posso ajudá-las, né? Amém. Vamos deixar o contato da Helenir, hein, equipe, aí, ó, depois, Sim, hein? Exatamente. Então, se você está buscando empreender, quer abrir o seu primeiro negócio, ou já tem aí, né? Já empreende, mas está com dificuldade, chama aí que a gente está aqui para te ajudar. A gente soma força, posso te direcionar e te ajudar aí a te dar o caminho, né? Vou te dar o caminho. Ó, eu não vou fazer por você, mas eu vou te ensinar como faz. Que já é grande, né? Um grande potencial e um grande direcionamento. Então, toda a parte estratégica eu posso estar ajudando. Mas, pode perguntar. Não. Eu já ia entrar em cima de outra pergunta que eu fiz para você. Que eu gosto mas depois. Porque você falou que começou a empreender muito jovem. Sim, muito jovem. Você me contou que com 19 anos você já estava empreendendo e você teve um desafio no mercado. Muito. Olha que coisa importante você partilhar esse desafio com o público nosso. Vou contar um segredinho para vocês aqui. Mas não aconselho fazerem o mesmo, tá? Comigo deu certo, mas enfim. Então, com 19 anos eu comecei a empreender e foi de uma forma bem diferente e inusitada.
Eu não tinha dinheiro na época, vivia numa escassez financeira, mas eu não queria mais viver aquilo me incomodava. Eu falei, não, eu nasci para viver o extraordinário, para desfrutar do melhor, meus filhos merecem o melhor. Eu não me sujeito, não aceito viver dessa forma. E aí foi então que na época eu comprei um jornalzinho lá que tinha, acho que era Anuncia Aqui, se não me engano o nome, e tinha um anúncio lá de um supermercado para vender. E aí eu falei, tá aí, eu vou comprar esse supermercado. Mas com que dinheiro, né? A gente dá um jeito, o dinheiro vai vir. E aí, na época, então, eu dividi isso com o meu companheiro e fomos, então, até esse supermercado. E se deu a negociação, acabei comprando o mercado, ele estava falido. Falido, gente, vocês não têm noção. Doutor Ricardo, falido. Sabe que você olhar para as prateleiras vazias, o mercado vazio? Que desespero. Não, desespero não. Eu vi ali um potencial que ninguém via. Eu enxerguei além. O empreendedor vê isso, né? Exatamente. Ele não vê o desespero. Não, eu vi ali muito potencial. E aí eu falei, vamos comprar. Aí não tínhamos dinheiro, eu recorri a um agiota. Fui pro agiota. Você viu como que o mercado de trabalho ajuda, hein? Exato. Vamos ver as dicas que o mercado Exato. tem. Informal, né? Informal, exatamente. Aí fui chamada de louca, obviamente, com 19 anos, pegando dinheiro emprestado do agiota para abrir um negócio, comprar um negócio falido, né? Então, mas eu sabia do potencial. Por quê? Porque o potencial estava em mim e não no negócio falido. Eu sabia o que fazer, como fazer para chegar, né, aonde eu queria chegar. E foi assim que aconteceu. Muito trabalho, muita garra, muita dedicação, algumas estratégias colocadas em prática. E em 6 meses foi uma potência. Filas para comprar, vários caixas funcionando, funcionário, gerando emprego, enfim, dívida paga, que foi o mais importante, né? Mas é aquilo que você falou desde o começo, né? Tem que ter resiliência. Muita. Tem que trabalhar, tem que criar um planejamento. Exato. Você sabe que na época eu morava em Campo Largo e o supermercado era no Uberaba. Olha a distância. Eu atravessava Curitiba. Saía de casa às 5 horas da manhã e chegava às 11 horas da noite. Você sabe que quando a gente conta alguma coisa que já aconteceu, que é uma história de resiliência, de sucesso, de superação, que tinha dor e hoje não tem mais, é tão curto e tão rápido, só que quando você está dentro do processo, quando você está dentro do teu deserto, quando você está passando uma situação, parece que não acaba. Não. Mas você tem que acreditar que já deu certo. Já deu certo. Exatamente isso. É você ter foco, é acreditar. Por exemplo, para muitos aquilo era uma loucura, até para o próprio dono, o proprietário, o antigo que me vendeu. Ele não via mais esperança naquele lugar, né? Mas eu, Helenir, via. Deus falava comigo, falava, sim, é possível. Eu vou te capacitar e as coisas vão acontecer. Eu vou te dar força, eu vou te dar coragem, eu vou te dar resiliência, eu vou te dar direcionamento. E foi isso que aconteceu, né? Na época, obviamente, que eu somei forças, né? Com a pessoa que estava comigo, com o pai dos meus filhos. Então, foi uma união de forças e foco, né? E trabalho em conjunto, mas que deu muito certo. E é sobre isso, né? Então, muitas das vezes, o que acontece com o empreendedor? Ele não olha para a direção, para a resolução do problema. Ele está tão imerso no problema que ele não enxerga a solução. E aquilo para ele se torna um mar de problemas. E cada vez ele afunda mais, cada vez ele afunda mais. E quando ele se dá conta, ele só vê uma saída. Fechar as portas e endividado. Sendo que não, existem muitas possibilidades. Assim como eu entrei lá e fiz com aquele lugar abandonado, aquele lugar falido, eu renasci ele. Eu trouxe ele de novo para a frequência, para a vida. Para o local. Exatamente. Outros também podem fazer. Qualquer pessoa pode fazer. Tá, vamos desafiar aqui um pouco mais. Como orientar uma pessoa ou mostrar que existe uma luz para essa pessoa que está dentro desse buraco, que não está vendo o buraco dela? Boa pergunta. Excelente pergunta. Autoconhecimento. Tudo parte daí, do autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei o meu potencial, se eu não conheço as minhas habilidades e também não busco reforçá-las, eu não sei resolver problema, eu não sei direcionar a minha vida. Seja em qualquer âmbito, né? Pessoal, empresarial. Então, parte do conhecimento. Por exemplo, eu sempre soube da minha capacidade. Por quê? Porque a escassez me incomodava. Se eu estou na zona de conforto... tá bom essa vida aqui. Tá ótimo.
tô igual a maioria da população, tá tudo bem. Eu estaria, não, porque aquilo me incomodava, porque dentro de mim tinha potencial, tinha algo muito maior. E eram os desafios. Mas eu tive que sair da minha zona de conforto, eu tive que enfrentar. Como você falou, é horas de trabalho, é trabalho árduo. Então, sair de madrugada de casa, chegar tarde da noite, às vezes sacrificar um pouco a presença dos filhos, né? Trabalhar de segunda a segunda, não tinha sábado, não tinha domingo, tinha feriado. Mas o resultado veio. E aí que tá. Aonde você está focando a sua energia? O que te dá prazer? O que te dá mais prazer? Você deitar na cama preocupado, né, sabendo que tem um monte de conta para pagar, o teu negócio está indo cada vez à falência, ou você deitar na cama sabendo que você trabalhou 2, 3, 4, 5 horas a mais, mas que o resultado vai vir. E que você está fazendo algo em prol daquilo, para poder sair daquele buraco. Então, buscar ajuda, conhecimento. Eu não tenho? Peraí, onde que está o problema? Faz um mapeamento da sua empresa. Você vai encontrar o problema. E assim, e depois que você fez o levantamento, o mapeamento, você encontrou o problema, onde está o gargalo, da onde está vindo, né, a minha escassez, da onde está vindo a minha falência. O que provocou isso? Começar a trabalhar em cima daquilo para eliminar aquele problema, para poder, então, alavancar. A pessoa ela tem que listar os problemas. Fazer um mapeamento. Para ela entender da onde que está surgindo todo esse buraco, esse funil a mais que está indo embora e ela não consegue segurar, esse cenário que ela vive, para ela poder pontuar. Mas quando a pessoa está numa situação difícil, como que ela consegue buscar o autoconhecimento? Bem, hoje você pode investir. Se ela está passando por uma necessidade financeira, uma dificuldade, uma escassez, ela não vai ter dinheiro para investir. É o que ela pensa, né? Mas aí ela tem dinheiro para comer uma pizza, para almoçar num restaurante. Então, é uma troca. É prioridades, né? Então, se a pessoa não abrir mão de algumas coisas na vida dela, exato, ela não consegue ter outras. Exatamente. Tudo é uma questão de pagar o preço. O que é prioridade para minha vida? É buscar conhecimento para alavancar meu negócio ou fechar as portas e desistir? Tchau e adeus, estou indo embora. Você sabe que eu ouvi uma palavra outro dia e ela fala sobre a semente. Ela fala assim que quando você tem uma semente e você planta ela, ela vai te dar uma árvore que vai te dar um fruto, e esses frutos dessa árvore você pode desfrutar de alguns e os outros você transformar em sementes e plantar novamente para que você possa ter mais árvores. E se você é o devorador, você vai comer todos os seus frutos, você não vai plantar e você vai ficar com essa árvore. Durante uma estação ela te dá o fruto, daí você tem que esperar só a próxima estação para ela te dar fruto novamente e você vive na escassez. Exatamente. Então é um plantar constante, é abrir mão, é decidir o que é importante para você nesse momento. Porque se você abrir mão de algumas coisas, de um pouco do seu fruto, para você plantar mais árvores, pode ser que no dia de amanhã todos esses frutos dessas árvores que você plantou vai te dar tanto fruto que você com as duas mãos não vai conseguir colher. Exatamente. E daí vai sobrar. E o sobrar é o transbordo, né? Exatamente isso, é o transbordo. Essa parábola da semente que tu trouxe faz todo sentido, né? Então ela linka com tudo que a gente vem falando até aqui. É sobre o plantar, é sobre o que você quer, o que você está semeando, né? Provavelmente se o teu negócio está em decadência, em defasagem, é porque você plantou alguma semente que isso provocou isso. Como é o líder? Quem lidera a tua empresa? Qual a tua postura? Qual o teu comportamento? Que pessoas você está trazendo para dentro da tua empresa? Talvez o teu problema esteja na gestão, talvez o teu problema esteja no comportamento dos teus funcionários que não estão sendo monitorados, não estão sendo direcionados, né? Então, você precisa realmente encontrar onde está esse gargalo, onde está esse problema e aí buscar a solução. Eu acho que parte desse princípio, né? Mas, para isso, obviamente, que a pessoa precisa querer esse empresário, ele precisa querer sair daquele buraco. Né? Ele precisa buscar isso, essa ajuda. Eu vi uma história a respeito disso. A pessoa, ela queria, ela contratou um profissional para ajudar ela, e o profissional olhou para ela e falou assim: você vai seguir tudo que eu tô falando? Ela falou assim: vou. Anota aqui então, que você vai seguir. Que é o planejamento estratégico. Ele falou assim: você vai entrar em crise? Ele falou assim: não, tudo bem. Ele falou assim: primeira coisa, muda da tua casa. Ele falou o quê? Ele falou: teu aluguel é muito caro. Corta custos. Ele falou: segunda coisa, tira o teu filho desse colégio, coloca no mais barato, perto de onde você vai morar. Livre. Terceira coisa, corta o cartão de crédito.
vai começar a comprar à vista. Dói. Você viu que coisa Sim. poderosa? Exato. Quantos cortes, quantas podas, porque a vida, você começa a ganhar um tanto, só que o seu custo ele é maior. Exatamente. E daí você não consegue, por quê? Porque você desequilibrou. Exatamente. E tudo tem que estar em harmonia. A Exato. vida é harmônica. Exato. Vou trazer um exemplo. Eu prestei consultoria para uma empresa, escola de idiomas. E nessa consultoria, ela estava à beira de fechar a escola. Não, vou fechar. Ela não via saída para o problema. Alunos cancelando, alunos que não fechavam matrícula, muita procura sem fecha de matrícula, enfim. Fui até a unidade, prestei a consultoria e juntas nós descobrimos o gargalo. Porque não adianta eu ir lá e descobrir o problema e ela não participar disso. Eu simplesmente falei, faz isso, isso, isso. Porque isso vai voltar a se repetir. Ela precisa estar ciente, ela precisa enxergar, olhar, ver onde está o problema e quem causou aquele problema. Se foi ela, enfim, sempre é o líder, né? Então, a gente fez o levantamento junto, o diagnóstico da empresa, o mapeamento, descobrimos. E eu falo para você que em 1 hora de conversa, a gente resolveu o problema dela. 1 hora de conversa. Essa empresária, ela saiu de 80 alunos para 160 em 6 meses. Elenir, mas 160 alunos, 80 matrículas é pouco para uma escola. Não é? É o dobro. Gente, vocês não têm noção o que é trazer 10 alunos para dentro de uma escola de inglês ainda, né? De idiomas. Por quê? Porque hoje é muito fácil você ter aula de inglês. Internet, aplicativos, app gratuitos. Então, assim, realmente é uma tarefa árdua. Só que, assim, ela tinha uma profissional excelente, comercial na veia, boa, objeções na ponta da língua. O problema é que ela desenvolveu uma amizade com essa comercial dela. Então, elas iam para o barzinho, que não tem nada demais. Não estou dizendo que você não pode ir para o barzinho, tá? Tomar um chopp, um suco. Não é isso. Mas, assim, que tipo de relacionamento você está tendo com o teu funcionário? Né? Qual a intimidade você está dando para ele, dentro da função dele? Então, eles saíam, iam tomar um choppzinho, fazer um lanchezinho, almoçar junto, viraram amigas. E aí, o colaborador, a funcionária dela, essa comercial, confundiu. Ela achou que ela era a dona da escola. E que ela estava ali cumprindo horário. Então, ela tomava café, batia papo, era amiga, tá tudo bem. Só que não, ela não estava trazendo resultado. E aí, essa empresária falou assim, Elenir, eu não sei o que está acontecendo. Eu tinha muitas matrículas. E de 4 meses para cá, eu não estou conseguindo fazer matrícula, só estou perdendo aluno. Enfim, 1 hora de conversa com a comercial dela, eu identifiquei os gargalos, o que acontecia? Ela vendia Avon, Natura, fazia matrícula na academia do namorado, ela trabalhava em 10 setores dentro da escola. Menos para a escola. Menos para a escola, no horário de trabalho da escola. E isso tudo ocasionado pelo quê? Pelo relacionamento que ela desenvolveu com a dona da escola, com a empresária. Que importante essa análise, hein? Exatamente. Então, estava muito simples de resolver o problema. Só que ela não enxergava por quê? Porque ela tinha uma amizade. Ela não olhava para a funcionária como funcionária, sim como amiga. Então, ela não enxergava os trâmites que estavam por trás desse relacionamento. Então, eu falei, primeiro você vai cortar isso, isso, isso. Ela tem o trabalho dela, o horário dela. Aqui ela tem que trabalhar e fazer as matrículas, né? Fora do horário de trabalho, ela faz o que ela quiser. Se ela quer vender Avon, Natura, fazer matrícula para a academia do namorado, ela faz. Mas dentro do horário de trabalho dela, a jornada de trabalho dela é exclusivamente para fechar matrícula. Ela precisa focar aqui. Aí fiz um plano de ação, né? Onde elaborei. Ela começou a seguir aquele plano de ação, número de leads para falar, número de matrículas para fechar e eu monitorando. E também a proprietária da escola monitorando. Então, tinha 2 pessoas monitorando ela. Pronto, em 6 meses ela fez 80 matrículas. Coisa que ela nunca tinha feito. E para quem estava prestes a fechar a escola, comprou mais uma unidade. Você vê que coisa interessante. Planejamento. Planejamento. Tudo. Você deu um exemplo para mim, nós estávamos conversando sobre uma empresa que você trabalhou e prestou consultoria, que você conseguiu mostrar a deficiência que eles tinham e você tinha a solução. Exato. Só que a empresa que você trabalhava tinha solução para entregar, só que a falta de planejamento do outro setor não entregou aquilo que precisava. Exato. Exatamente. Eu prestei essa consultoria para fechamento, equipe comercial para fechamentos de contratos, né? E aí, com a ajuda dessa consultoria, por intermédio, trouxemos uma conta que era muito almejada por essa empresa. Uma empresa
5 mil funcionários, mas que desejava muito ter essa carteira dentro dela, né? Fazendo parte do grupo. E trouxemos esse grupo. Porém, o planejamento para a estruturação e atender essa empresa, o setor, ou seja, né? Não foi planejado. Foi planejado, mas de uma forma não estratégica. E eu sou muito estratégica, né? E aí, na época, eu fiz uma reunião com a diretora da empresa e falei, olha, no meu ponto de vista, não vai dar certo essa operação. Não vamos entregar o resultado que foi prometido, né? Segundo o contrato. Por quê? Porque não temos pessoas capacitadas para estar à frente dessa operação. Mas, enfim, aquele ditado, né, Ricardo? Indicação. O QI. Meu Deus. Que nem sempre funciona. E o dono da empresa é o último a saber, né? O CEO é o último a saber. Então, a hora que perdeu o contrato, que não tem mais o que fazer, chega nele. Então, uma empresa de 5 mil funcionários, você há de entender que tem muitos gestores, muita gente com cargos estratégicos ali dentro. Sempre conhece o fulano, o ciclano, vamos dizer assim. Sim, vamos ajudar o fulano de tal hoje. Exato. Então, montamos a operação, trouxemos o tão sonhado contrato para dentro, a conta. E aí veio o fulano, o ciclano, amigo do Beltrano. Ok. Não deu 3 meses. Fechou a operação. Encerramos o contrato. Que triste. A empresa não ficou. Por quê? Porque realmente não entregou o resultado. E eu já havia planejado isso. Eu já vi isso. Eu já tinha visto que isso não ia acontecer. Por quê? Pela formação da equipe. Nós tínhamos coordenadores e supervisores da operação que não tinham know-how para estar à frente. Não tinha o feeling. Era para trabalhar com vendas. Primeiramente, tem que ter postura, conhecimento em vendas, para você poder liderar uma equipe. Não tinha nenhum nem outro. Não tinha como dar certo. Mas, enfim, aí foi, né? Então, esse é um dos motivos também que muitas empresas falem pela questão do QI. Será que realmente o CEO da empresa está ciente de que, sei lá, 30%, 40% dos contratados em cargos estratégicos são QI? E que nem sempre eles têm conhecimento, estão preparados para assumir aquela carteira ou aquele cargo, aquela função dentro da sua companhia? Então, cabe também aos CEOs eles ficarem mais atentos aos processos contratuais de contratação. Não só trazer o contrato e preocupar com a venda, né? Exatamente. Que o comercial é importante, mas a entrega também é importante. A entrega é importante, exatamente, porque eu posso ter um comercial, por exemplo, que eu dei agora, da consultoria da Escola de Idiomas, ela tinha uma comercial 10, excelente. Não tinha que funilar aquela menina, treinar ela, preparar ela. Mas o relacionamento estragou. Então, quando você tem uma empresa onde a maioria dos colaboradores vem por QI, é isso que acontece. Eles misturam. Eles não infelizmente, o ser humano não sabe diferenciar. E como que monta um planejamento num grande contrato como esse? Perfeito. Vou te trazer uma outra experiência nessa mesma empresa onde eu prestei uma segunda consultoria. Até porque a primeira foi um sucesso, eu entreguei o resultado, que foi trazer a conta. Permanecer a conta não era, né, o meu dever, a minha obrigação, o meu comprometimento. Então, trouxemos uma outra conta, só que aí nessa conta eu falei, vamos fazer diferente. Eu vou fazer um planejamento estratégico para essa operação e eu gostaria que ela fosse seguida para que a gente não acontecesse o que aconteceu na última conta que eu trouxe, o último contrato. Aí, obviamente, diante do que aconteceu, né, eles me ouviram e eu fiz esse planejamento. E esse planejamento ele foi muito bem estruturado. Então, nós começamos com tamanho de operação, com reunião de briefing, e eu participei de tudo isso. Desde a contratação dos operadores, quem ia ficar à frente das operações, dos operadores, dos vendedores, até a gerência dessa operação. Eu acompanhei também por 3 meses, minuciosamente, os números, na parte estratégica, não operacional. E deu muito certo. Depois de anos, eu ouvi falar que ainda estava lá essa operação. Hoje já não tenho mais ciência, né? Mas por pelo menos 3 anos eu sei que estava lá essa operação permanente dentro da empresa. Por quê? Porque houve todo um cuidado, uma tratativa, um planejamento operacional. Tá, eu vou trabalhar com qual produto? Eu vou trabalhar com o produto da saúde. O que eu preciso ter aqui? Profissionais capacitados na área da saúde, que saibam vender o produto, que tenham conhecimento. Mas tem que ser a pessoa que saiba vender, sei lá, o produto X. Não, ele tem que entender de vendas, ele tem que entender de pessoas, ele tem que ter conhecimento. Senão ele não vai. Agora eu pego uma pessoa aleatória que já trabalhou, por exemplo, eu fui gestor administrativo. Vou colocar ele para vender numa operação de venda como gestor? Ele não vai saber conduzir a equipe. Ele não vai dar suporte para a equipe de objeções. Quando a equipe está com uma dificuldade de fazer uma venda, fechar uma venda, como que esse gestor vai ajudar essa experiência dele em administração?
Ele não vai conseguir suprir a necessidade. Então, você precisa ser estratégico nessa Na verdade, parte. tem que preparar a pessoa para isso. Você prepara o funcionário para esse setor ou você capacita o vendedor? Não, o vendedor ele tem que vir pronto. Porque você entende que uma operação, se você contrata, a não ser que você tenha tempo hábil para isso e dinheiro. Mas hoje em dia as empresas elas querem funcionários prontos, colaboradores prontos. Então, área de vendas, eu vou trazer uma equipe de vendas, eu trago colaboradores para vendas que saibam vender. Agora, conhecer o meu produto, por exemplo, vou vender essa garrafa de água. Vou trazer um vendedor para a garrafa d'água. Eu preciso de um vendedor que saiba a água, o componente da água, como é feita a água? Não. Não preciso, mas eu preciso que ele saiba vender, certo? Certo. Então, eu vou chegar e vou falar para ele assim, me venda essa água. Ele pode saber os benefícios, cara. Exatamente. Então, ele tem que saber conhecer o produto. Então, para isso, eu vou treinar ele. Eu vou dar um treinamento para falar sobre o produto, sobre a água. Então, vou vender a água da marca tal, o que tem nessa água, quais os benefícios, por que você tem que tomar essa água, o que ela vai te trazer de bem, quantos litros de água você tem que tomar por dia, por que você tem que tomar esses litros de água por dia. Então, você vai apresentar isso. Isso aqui eu vou treinar ele. Agora, se ele não souber vender, eu vou ter que começar ele do zero. Então, ao invés de eu ter uma semana de treinamento, eu vou ter que ter 1 mês, 2 meses. Pode ser que esse colaborador também não consiga desenvolver o perfil de vendas. Então, eu perdi tempo com aquele vendedor. Então, por isso que eu digo para você que a parte estratégica ela é importante de você trazer a pessoa pronta para aquele setor. Setor de vendas, eu preciso trazer vendedores, operadores, pessoas que estão atrás da venda, que saibam vender, supervisor que conheça de venda, que saiba vender, que entenda de pessoas, e um gestor que saiba gerir pessoas, que saiba conduzir, liderar a sua equipe e não apenas delegar ordem. É um trabalho difícil? É. Mas o RH ele deve ter esse perfil, esse feeling para trazer essas pessoas. Quando essa sincronia não acontece, não há sucesso. Não tem como ter sucesso. Você vai ter resultado, mas não vai ter sucesso. Para ter sucesso como empreendedor, começando um novo negócio, você tem que ter pessoas estratégicas para que você possa gerir o negócio. Exato. Tá. E se a gente não pensa de forma estratégica e coloca a minha vontade na frente, por exemplo, eu quero montar uma empresa e eu não tenho a habilidade, mas eu contrato, eu faço parceria com alguém que tem. Você tem um exemplo que você me contou. Sim. E essa pessoa ela não tem o mesmo comprometimento com você. Não é um risco muito grande o empreendedor, por mais que ele quer empreender, ele traz alguém com ele e ele coloca dinheiro bom em lugar ruim? Exatamente. Isso é muito comum quando você se fala em parcerias de negócio, prestadores de serviço. Muito comum ter esse desencontro, né, de energia, de entrega. Então, vamos falar de prestadores de serviço. Vamos imaginar um cenário de uma empresa que presta serviço terceirizado. Vamos falar de uma empresa que eu tenho conhecimento que é marmoraria, né, rochas ornamentais. É muito comum você fechar parceria com loja de imóveis, arquitetos, engenheiros, construtoras. De uma certa forma, eu estou me comprometendo a entregar resultado. O engenheiro, o arquiteto, a loja que vendeu, vamos supor que você vai lá na loja de planejados e compra uma cozinha planejada, né? Então, o vendedor que te atendeu se comprometeu de te entregar o quê? Qualidade, preço nem sei, mas qualidade e tempo de entrega. Ele te comprometeu, ele te deu uma data, um prazo para entregar e falou, não, o meu produto é de qualidade, o meu acabamento é de qualidade. A minha cuba é da Frank, da marca Frank, é a melhor que tem. Não, entendeu? Anti-risco. Ele fez a propaganda. Aí eu sou a empresa Marmoraria que presta serviço para a loja de planejado, certo? Certo. Aí, beleza. Aí eu pego o teu projeto para executar. Aí o vendedor falou assim, 30 dias eu te entrego, tá montado lá na tua casa. Com isso. Acabamento assim, assim, assado. Aí eu pego o teu trabalho para fazer. Eu vou desenvolver o teu projeto e eu não coloco uma cuba da Frank, eu coloco uma outra cuba similar. Eu não cumpro o prazo de entrega. Então, você vê que aí não existe sincronia. Por quê? Porque não existe profissionalismo daqui. O vendedor foi profissional. Ele se comprometeu. Mas a minha empresa não foi profissional. Não entregou no prazo.
Entende? Então, isso é muito comum acontecer, esses atritos, né, de comprometimento de entrega. Então, para que a tua parceria, a tua empresa, ela tenha sucesso, você também precisa se certificar e estar assegurado de que as parcerias que você está fazendo, os teus parceiros de negócio, eles também têm a mesma visão que você. A palavra é poderosa, visão. Se quem estiver no empreendimento com você não tiver a mesma visão, pode ser que não dê certo. Exatamente. Porque ele não vai. A visão é o alvo, é aquilo pelo qual você levanta, que você quer continuar, sabe? E as pessoas às vezes estão mirando o dinheiro. Exatamente. E o dinheiro é o fruto, é a colheita, Exatamente. né? É depois, primeiro você tem que plantar, escolher o terreno, adubar, esperar a árvore crescer, para depois ela te dar uma colheita. Exatamente. E as pessoas já estão querendo lá na frente. Elas, sabe, daí acaba entrando num cenário que não é o ideal, né, para o empreendedor. Exatamente isso. É um cenário que você precisa, como você falou, você precisa plantar a semente, você precisa ir aos poucos, né? Uma experiência que eu trago também de plantar de sementes, né? De você ir colhendo os frutos. Então, eu comecei empreendendo lá no negócio, abri o negócio, comprei falido, mas eu plantei uma semente. A semente do quê? Do acreditar. É uma semente. Eu transbordei aquela semente, eu cresci. E assim que eu cresci, eu trouxe pessoas e transbordei na vida de outras pessoas, porque eu tinha colaboradores. E se eu não acreditasse naquela semente que eu plantei, que foi comprar um supermercado falido? E se eu não acreditasse nessa semente e fizesse um empréstimo com a agiota e aquela semente ela não desse frutos? Como teria sido? Não, mas para mim não existia. Não vai dar frutos, não vai dar certo. Você sabe que é bem essa palavra. Não existia essa palavra. Porque quando você acredita em algo e você tem a visão, você já viu que deu certo. Exatamente isso. Você já viu o que aconteceu lá na frente. Ah, eu estou passando agora. Beleza, não tem problema. Eu sei que lá na frente eu vou colher esses frutos porque eu já vi. Exatamente. O empreendedor tem que acreditar, né? Exatamente. Outro exemplo foi um restaurante. Eu comprei um restaurante falido. Então, assim, eu tenho um case de sucesso em comprar empresas falidas. Por quê? Vai uma dica aí para os empreendedores, para os investidores de plantão. Você compra um negócio falido, você paga, às vezes, assim, 80% do valor que ele vale. Então, você faz um estudo de mercado, né, gente? Por favor, não saia comprando qualquer coisa. Faz um estudo de mercado da região, entende quanto era o fluxo daquele lugar, quanto ele faturava, vai compreender, encontrar o motivo pelo qual ele está falido naquele momento, ele parou de vender. Às vezes, é até falta de administração financeira, né? Exatamente. Então, o problema... Porque o negócio é bom. Exatamente. Então, é isso que eu costumo fazer. Então, eu vou em busca desses locais que estão, né, quer vender porque não está tendo mais lucro, enfim, está falindo, vamos dizer assim, negócio falido, né? Galinha morta, eu falo. É isso aí, galinha morta. Galinha morta, né? Então, eu vou atrás das galinhas mortas e dou vida para essas galinhas. Eu alimento elas, né? Eu trago elas, renasço elas e faço com que elas se tornem vitais novamente, sustentáveis. Então, você faz esse estudo de mercado, você compra, você vê, tem potencial? O que eu posso fazer para isso voltar a ser potência? E aí você investe e compra. E foi isso que aconteceu nesse restaurante. Um restaurante que estava há 13 anos no mesmo local, né? Tinha uma história ali, case de sucesso, de fazer filas para almoço e enfim. Porém, estava falido. As moscas, literalmente. Então, eu fui conhecer, era um lugar, assim, que realmente precisava de uma reforma, mas o principal, não tinha pessoas que estavam comprometidas lá dentro. Faltava comprometimento de fazer acontecer. Enfim, comprei o restaurante por 80% do valor, e em 6 meses aquele restaurante estava com 120 refeições diárias, um sucesso, e assim permaneci por algum tempo, depois acabei vendendo, que ia ser... É um isso, negócio, né? né? É um negócio, é você comprar por um valor fazer baixo. outro negócio para girar. Exatamente, você compra por um valor baixo, alimenta ele, faz com que ele vire uma potência, ergue aquele lugar, ganha preço, valor, né? E aí você vende, e assim você parte para outro. E com isso você vai, né, fazendo uma renda extra, vamos dizer assim. Quer dizer, é trabalho, muito trabalho, porque você tem que entender de negócio, você tem que entender de pessoas, você tem que ter feeling, visão empreendedora. É verdade. Senão você acaba metendo o pé pelas mãos, né? E assim, aquilo que nós já falamos aqui, dedicação, trabalho árduo. Então, assim,
muitas das vezes eu pintei parede, eu arrastei mesa, e eu fiz várias coisas Tem que resolver, tem que dar certo. Para dar certo, a gente precisa acordar mais cedo, dormir mais tarde, trabalhar todos os dias. Exatamente, e meter a mão na massa, não é? Lógico, agora se você quer ser um investidor, que você já tem um poder aquisitivo aí de bilhões, você compra para investir, coloca pessoas para trabalhar, pessoas capacitadas, que é aquilo que a gente já falou aqui também, senão é dinheiro investido que vai para o ralo, né? E uma mulher que está no mercado de trabalho, como que ela pode enxergar um negócio e ser empreendedora? Bom, eu trago a minha experiência, né? Eu empreendo desde os meus 19 anos, como eu falei, e você descobriu a oportunidade, é feeling, né? Então, para você, mulher que quer empreender, o que você mais ama fazer? Eu não tenho muito dinheiro. Começa pequeno. Começa dentro da sua casa, fazendo um artesanato, vendendo semijoia, roupa, calçado, enfim. Busca algumas alternativas para trazer, né, para empreender. Normalmente você vai buscar desenvolver o teu conhecimento, trabalhar naquilo que você mais tem conhecimento, aquilo que você gosta, que te dá prazer. Porque aquilo que eu digo, se você vai empreender numa área que você não gosta, você não vai se sustentar por muito tempo. Porque, Ricardo, empreender não é fácil, a gente já falou isso, e eu quero reforçar isso. É trabalho árduo, é horas de trabalho, é dias, é noites, enfim, né? O empreendedor, ele trabalha mais do que o colaborador. Então, se você está empreendendo, fazendo algo que você não gosta, que você não ama, que você não sente prazer, aquilo vai se tornar exaustivo, cansativo, você vai desanimar, você vai parar. Você não vai dar sequência. Então, para você, mulher que quer empreender, procure algo. Identifique algo que você ama, que você sente prazer em fazer e comece. Mas comece. Pequeno, mas comece, né? Vendendo roupa, lingerie, semijoia, bolo de pote, coxinha, sei lá, pão caseiro. Vai para o sinaleiro, para o semáforo, né? Tem muita gente hoje ganhando 10, 15 mil reais vendendo pão no semáforo. É uma forma de você empreender. O que você não pode é continuar trabalhando naquilo, na empresa ou no local que você está insatisfeito. Se todo dia você acordar, vai uma dica, né? Para você que quer fazer uma transição de carreira, que está insatisfeito, enfim, com alguma área da sua vida, qualquer área, mas nós estamos falando aqui de empreendedorismo. Então, faça esse exercício. Por uma semana, você acorda, vai para frente do espelho, e pergunta, seja para ir para o trabalho, seja para empreender no teu próprio negócio. Você olha no espelho e fala assim, o que eu estou indo fazer hoje? É o que eu realmente quero fazer? É o que eu gostaria de estar fazendo? Se durante os 5 dias, 4 deles ou 3 deles, você disser não, amigo, muda de área. Se for na CLT, muda de emprego, faz uma transição. Se você já é empreendedor e está empreendendo e dos 5 dias, 3 ou 4 você falou não é esse ramo de atividade, não é para esse local que eu quero ir, não é isso que eu estou fazendo que eu quero fazer, procura fazer outra coisa porque o teu negócio não vai para frente. Você só está girando, mas você não está crescendo, você não está tendo sucesso financeiro, você não está escalando o seu negócio porque você está fazendo por obrigação. Aquilo não te gera prazer, não te instiga a querer mais. Poderosa mensagem, porque tudo que te gera prazer faz você sair da cama todas as manhãs. Exatamente. O que te motiva a acordar todos os dias, né? Por que é que eu estou... Qual é o seu porquê? Isso. Né? Por que eu acordei hoje? Por que eu estou indo para o trabalho? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Então, são perguntas que você deve fazer diariamente. Porque isso é um plantar a todo momento. Exatamente. Toda vez que você decide fazer uma coisa, você está plantando naquilo. Exatamente. Eu decidi não levantar na cama. Eu não vou levantar da cama, então eu estou plantando não levantar da cama. Não levantar da cama, exatamente. Eu não vou almoçar durante 30 dias. Eu vou ficar em jejum de almoço. Então, você decidiu ficar em jejum de almoço por algum objetivo. Exatamente. Eu vou ficar em jejum à noite, beleza. Eu vou ler um livro por semana, eu vou me capacitar, eu vou ajudar alguma instituição. Você tem que ter o teu porquê. Exatamente. E em cima do porquê, constância. Porque, por exemplo, você citou um livro, eu vou ler um livro por mês, ou sei lá. Só que para você ler um livro por mês, você tem que ter um planejamento e constância. Para poder chegar até o final. E se ninguém te cobrar desse livro, como que você faz? Planejamento? Aí você precisa ter o autocontrole.
o querer. Te dá prazer ler o livro? Você está instigado, você se comunicou com a mensagem do livro? E se a pessoa falar que não, e ela continua? Bom, aí depende do propósito, do porquê. Porque tem dia que a pessoa vai estar desanimada e ela vai chegar a um pensamento negativo e ela vai falar assim, eu tô fazendo isso aí, não tá dando certo, vou parar. Tá, agora, se ela tiver constância, não. E aí vem os porquês. Eu não quero ler esse livro, mas por que eu devo ler esse livro? Né? É a mesma coisa que, por exemplo, fazer uma dieta para emagrecer. Eu não quero fazer dieta. Mas por que eu tenho que fazer dieta? Porque eu preciso emagrecer. Por que eu preciso emagrecer? Para cuidar da minha saúde. Por quê? Porque eu quero viver mais, porque eu quero ter qualidade de vida. Então, existem os porquês por trás. Né? Então, você tem que se perguntar constantemente. Quais são os meus porquês? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu preciso fazer isso? Por que eu devo fazer isso? O planejamento, ele entra nesse porquê? A pessoa pode Sim. colocar, ela pode ter um papel e uma caneta na mão e, se não tiver nenhuma metodologia, começar a colocar, rabiscar o que ela pode fazer para melhorar a vida dela. O planejamento nasce do questionamento. Primeiro você se questiona, para depois você planejar. Né? Então, por que eu devo fazer isso? Eu devo fazer isso porque eu preciso emagrecer, então vou fazer uma dieta. Como eu vou fazer o planejamento dessa dieta. Então, você entende que o planejamento vem depois do porquê? Sim. Então, é necessário. Precisa sempre estar se questionando. O autoquestionamento, né? A autoanálise. E isso é o autoconhecimento? Sim, ele engloba no autoconhecimento, faz parte do autoconhecimento. Porque a partir do momento que você se conhece, por exemplo, eu preciso de mais conhecimento. Como que você identifica que você precisa de mais conhecimento numa determinada área? Porque falta ferramenta. Porque você se conhece. Se você não se conhece, não se faz uma autoanálise, você não sabe que precisa de mais conhecimento para aquela área, certo? Certo. Então, vem da autoanálise, do autoconhecimento. É interessante, né? Porque quando a gente tem determinadas habilidades, a gente sabe que a gente pode chegar até aqui. Exato. E se faltou as habilidades, a gente pode buscar no mercado, Exato. a gente pode se capacitar, a gente pode comprar Exato. a habilidade para trazer para aquele propósito que você tem. Exatamente. E o empreendedor, ele pode fazer isso. Com certeza. Ele está aberto a isso. Ele precisa estar aberto a isso, o empreendedor. Muito mais do que qualquer outra área da vida dele ou qualquer outra profissão. Outro dia me perguntaram, Ricardo, como que eu posso empreender? Eu fiquei pensando, eu falei assim, eu acho que eu já fui empreendedor em algum momento, né? Todos nós somos empreendedores. A todo momento. Direto ou indireto. Eu vi um negócio que me apresentaram em determinado momento, né? Era uma empresa falida. Uhum. E daí o rapaz falou assim, você quer ser meu sócio? Eu falei assim, quero. Quero. Eu falei assim, e aí? Ele falou, não, você entra com a parte jurídica, você paga todos os impostos, eu entro com o case do negócio e a gente é sócio. Eu falei, interessante. Eu falei, tá bom, eu topo. E daí nós compramos a empresa falida com 15 imóveis. 15 imóveis. Foi um ótimo negócio, não foi? Eu vendi a minha casa para pagar todos os impostos na época. Ficou sem casa, sem teto, vamos dizer assim. Pagando aluguel. Apostou. Apostei. Sabendo, mas você tinha certeza, né? Eu já tinha visto. Exatamente. Mas é muito maluco isso. Exatamente. Se você analisar todo o cenário, você fala assim, cara, já fazer isso. Todo mundo olha. É uma loucura. Quem tá olhando de fora fala não que acredita. É loucura. Não acredita, mas você tem a visão que eles não têm, né? É bem interessante. É que são várias variáveis que você tem que decidir. Exatamente. E por trás disso tinha um planejamento. Tinha. Você teve a visão, você estudou o caso e fez um planejamento. Eu vou vender minha casa, vou investir aqui, porque isso aqui vai me dar um retorno. Porque eu ia vender ela de qualquer forma para um outro negócio. Eu falei assim, eu só não vou colocar o dinheiro nesse outro negócio, mas vou colocar o dinheiro nesse, porque esse daqui vai me dar mais frutos. E aquele não ia me dar fruto. Daí você começa a analisar todo o cenário, né? Exatamente. E o empreendedor, ele tem que arriscar. Porque é um risco, poderia dar errado. Poderia, sim. Qualquer tipo de negócio, de investimento é um risco. A todo momento, por exemplo, você planeja de sair de casa para ir para o trabalho, é um risco. Você não sabe se vai chegar no trabalho. Então, o planejamento, por isso que existe o planejamento estratégico. E o planejamento ele vai te direcionar. Porque quando você tem um planejamento, é muito mais fácil você mudar a rota, caso aconteça algo de errado no meio da execução dele. Né? Então, o planejamento ele é muito importante em qualquer área da nossa vida, não somente na área do empreendedorismo.
E você muda a rota e continua. Exatamente, como se diz, né? Você muda a rota, mas não muda o objetivo. Na verdade, o alvo tá lá na frente. O alvo tá lá na frente. A rota é essa, deu um probleminha, você faz assim, mas depois você volta. Exatamente. Porque às vezes as pessoas podem entender ao contrário, né? Exatamente. Ah, mudou a rota, já largou do objetivo que você tinha, da visão, e você vai pro próximo. Não, exatamente. Um exemplo muito claro é assim, ó, por exemplo, vamos trazer um aplicativo Waze, né? Quando você vai pegar o Waze para ir para algum lugar, colocar no Maps, enfim, você olha lá e tem a rota e tem o destino, né? Uhum. Então, você tem duas opções. Clicar direto ao destino ou clicar em ver rota, que ele vai te dar várias opções, né? E muitas das vezes você não olha para a rota, você só olha para o destino. Na vida é assim também, você precisa analisar as rotas primeiro, antes de chegar, de querer ir direto ao destino. Porque quando você faz um planejamento, você analisa as rotas. E quando você olha direto para o destino, se algo acontecer de errado no meio do caminho, do trajeto, você não sabe para que lado correr. Você não sabe para onde ir, porque você não planejou a rota. E quando você vê que tem várias rotas, Exato. você pode escolher qual que você vai. Exatamente. E você vai naquela que você tem mais habilidades para se desafiar, para poder percorrer o caminho. E assim é o planejamento. Principalmente na área do empreendedorismo, né? Que o empreendedorismo hoje ele tem muitos desafios, né? Muitos desafios. Se você não tiver um planejamento bem definido, dificilmente você vai conseguir escalar o seu negócio. Você precisa de planejamento, você precisa de pessoas capacitadas, pessoas engajadas, pessoas comprometidas. Você sabe que eu vi um estudo que fala sobre... Sabe aquela lista dos desejos que as pessoas fazem no final do ano? Uhum. Então, no final de dezembro, ele está muito aquecido aquilo lá. Em Sim. janeiro, as pessoas... É ápice, né? Daí eles falam que antes do carnaval, 80% já desistiu. Sim. E o restante só chega no final 2%. 2%. É muito pouco. É muito pouco. Mas o que falta? É comprometimento, é resiliência ou os problemas do mundo engole e a pessoa não quer? Na verdade, eles são tomados por decisões de imediatismo, né? Pela emoção do momento. Não quer pagar o preço? Não quer pagar o preço. Então, o que acontece? Janeiro, né? Todo mundo, parece que virou uma tradição. Janeiro, fevereiro, o pessoal dieta, academia, é o ápice de matrícula nas academias, enfim. Praia e tal. Só que aí a pessoa desiste. Por quê? Porque aquilo não é intrínseco, não é de dentro para fora. Ela está fazendo por intermédio do meio externo, né? Então, ela quer ir para academia porque ela vê as pessoas na praia com corpo bonito, malhadas, mulheradas principalmente, homens também, né? Então vai pra praia, vê aquele monte de homem, mulher bonita, corpo sarado, definido. Então ela volta vou pra academia, vou malhar, porque eu quero ficar também com o corpo malhado, quero ficar com a cinturinha mais fina, nananana. O homem, né, o abdômen definido. Só que aí ele vê a dificuldade que é, o preço que é. Ir pra academia, erguer peso, ficar com o corpo dolorido, acordar 1 hora, 2 horas mais cedo, ou dormir 1 hora, 2 horas mais tarde, ter que comer alimentação saudável, regradinho, porcionado. Dá trabalho. Não é para qualquer um. Assim como empreender, não é para qualquer um. Então ele desiste no meio do caminho. É por isso que 80%, 98%, 97% desiste. Por quê? Mas você vê que coisa interessante, né? Tudo dá trabalho. Exato, tudo. Até sair da cama de manhã dá trabalho. No frio de Curitiba, então. Que delícia ficar embaixo das cobertas. Escovar o dente dá trabalho, se trocar dá trabalho, tudo dá trabalho. Então, Exato. só focar a energia, para que é isso? Sabe uma coisa que eu vi outro dia sobre o foco em energia? Você coloca um monte de energia e você vai dispensando ela e você não concentra ela num lugar só. Exatamente. Porque quando você consegue concentrar ela na tua vontade de vencer, você consegue colocar outras coisas em xeque e você começa a ver o que é importante. Prioridades. Prioridades. Então, como a gente usou ali o exemplo de emagrecimento, né, de academia, de janeiro, fevereiro. Isso é prioridade na minha vida? Não, não é prioridade. Porque se fosse prioridade, você pagaria o preço com prazer. Aquilo te geraria prazer. Né? Cada dia na academia para você era uma vitória, mas não, para muitas pessoas aquilo é um peso. Ai, meu Deus, né? Então ela desiste. Então é isso, são as prioridades da vida. Mas o que você está priorizando? Que você falou, a pessoa fala o quê? Ai, meu Deus, ai, que o dedo tá doendo, ai, não sei o quê.
Ai, que preguiça. E a palavra de Deus, ela diz que quando você reclama e você fala alguma Murmura. coisa, você murmura, você alimenta aquilo. Alimenta E toda aquilo. vez que você alimenta o contrário àquilo que você planejou, vai dar certo, porque você está alimentando aquilo que você não Mas quer. está aqui, ó. Tudo começa pela mente. Né? Se você trabalha a sua mente, o pensamento que gera um desejo, que gera uma ação. Você entende? Então, tudo está na mente. Você precisa trabalhar a tua mente. E a pessoa que ela toma essas decisões e depois ela interrompe esse planejamento, essa decisão que ela tomou usando novamente a academia, é por quê? Porque ela não trabalhou aqui. A mudança não foi aqui. A virada de chave não foi aqui. O querer não foi aqui. Foi o externo, foi o meio que conduziu ela para aquilo. Então, não partiu dela, interno, sabe? Intrínseco, de dentro para fora. Por isso que ela desiste. Entendi. Que show, hein? Pois é. Que bênção, que alegria falar com você. Papo Tamo aí. gostoso. Não, e o papo vai longe, né? Vai. Mas Meia-noite é hoje, hein? Oi? Meia-noite é hoje. Coloca de novo. Aham. Caraca, olha só, negócio poderoso aqui, já tem uma araucária aqui já Olha agora, aí. já aí do lado. Você vê que a coruja é assim, né? Ela tem que ter uma harpa perto dela, Sim, né? exato. Pô, ficou top, hein? Ficou legal, né? Ficou legal, E você parabéns. sabe que a coruja ela é o símbolo da pedagogia, né? É? Sim. Eu não sabia. É. Eu sabia da sabedoria que eles falam. Sim, da Tem várias pedagogia coruja também. Pois é, vamos aprender todo dia, né? Aqui é Legal, pra aprender. legal. Transbordar, Aham. entregar bastante. Exato. Compartilhar, né? Compartilhar. Elenir, que alegria ter você aqui no nosso programa. Eu quero agradecer de coração. Quero que você deixe a mensagem final aí para o nosso pessoal, né? Sim, claro. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. É uma honra estar aqui contigo, né? Desfrutando desse momento prazeroso. As nossas conversas elas são Amém. muito edificantes sempre, né? Que bom, né? Acho que eu sempre aprendo muito contigo, assim como também acredito que você também aprende. Bastante. É uma troca de conhecimento Sim, sempre, né? sempre. As nossas conversas são muito edificadoras. E sim, para todos que estão nos assistindo, é prazeroso compartilhar também a minha trajetória com todos vocês. Espero que esses poucos minutos de conversa, de troca de informação aqui, de compartilhamento, possa também somar na vida de cada um, né, de vocês que estão aqui. E sempre lembrando que a constância, o querer, a mudança, ela parte de dentro para fora. Então, seja em qualquer área. Eu quero empreender? É realmente isso que eu quero? É realmente isso que eu vou fazer? Faça um planejamento, lembre-se dos porquês, né, que a gente falou aqui. Sempre vai pelos porquês. Tem um planejamento que você pode utilizar, que é o 5W2H. Que tem 5W2H. Esse é bom, hein? Exatamente. Vamos aprender todo mundo aqui, hein? Pesquisem aí no Google, na internet. Tem disponível para baixar em PDF, enfim, imprimir. Ele tem os porquês. O que, para quê e por quê. Bom, Então, é um caminho para você começar, né, a desenhar a sua trajetória, a entender os teus porquês, o que realmente faz sentido na sua vida. Então, a dica que eu deixo hoje é fazer aí esse planejamento baseado nos porquês, baixar esse material, né, do 5W2H e colocar sabe que em tem prática. nome de óleo de troca de motor. Mas não é. Não parece nome de óleo de troca de motor? 5W2H. Me vê 5 litros que eu vou levar para trocar o óleo do carro. De uma certa forma né? Você vai trocar, né? Fazer um mindset. Sim, vai tirar esse óleo velho que tem dentro de você e colocar um óleo novo. Vai começar a entender. É muito legal, bacana. Então, essa é... Tem aquele WD-40. Sim, eu lembrei dele. WD-40. Aquele lá desengripa. Desengripa. Exatamente. Então, a dica que eu deixo é essa, né? Então, façam com o coração, façam realmente de dentro para fora, constância, conhecimento diário, gente, conhecimento diário. Ele é muito importante para que você possa chegar aí nos seus objetivos. Amém. Com excelência. Que bom. Obrigado mesmo. Pessoal, é uma alegria ter vocês aqui novamente. Quero que vocês mandem essa entrevista para vários amigos. Quero que vocês comecem a clicar no sininho para começar a seguir a gente e dar o alerta que todo dia que nós entrarmos aqui vai receber uma notificação. Grande abraço no coração de vocês.